E a Univille vai manter a estrutura administrativa e pedagógica até 2027 com o atual reitor Alexandre Cidral. Ele e a vice-reitora Terezinha Novaes de Oliveira foram reeleitos para o cargo com uma aprovação de quase 90% da comunidade universitária. Desafio para mais 4 anos. E o professor Cidral está com a gente, ao vivo aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, professor. Bem-vindo. Bom dia, Fernando, Marquinhos. Bom dia aos nossos ouvintes. É uma satisfação estar aqui para falar da nossa universidade, a nossa Univille. Pois é, a Univille que tem 8 mil, né? Cerca de 8 mil universitários. Exato. É um grande desafio, enfim. Qual que é o principal desafio nessa continuidade de gestão neste momento, hein, reitor? Eu diria que começa pelo fortalecimento da nossa identidade como universidade comunitária, né? Nós somos uma fundação criada por lei municipal lá na década de 60. Em 2025 nós vamos completar 60 anos do ensino superior aqui na região. O primeiro curso superior criado aqui em Joinville região é o nosso curso de Ciências Econômicas. Ele que deu início ao que hoje é a Univille. E como universidade comunitária, nós temos um compromisso muito forte, né, com o desenvolvimento regional, com a sustentabilidade socioambiental. Então, os próximos 4 anos, após aquele período bastante desafiador da pandemia, são anos de retomada, como já aconteceu nos 2 anos após a pandemia, para que a gente possa fortalecer o ensino, a pesquisa e a extensão muito próximo da população a quem nós atendemos, que é a população aqui do norte catarinense. Ô reitor, mudou muito o perfil do universitário nos últimos anos? Temos quais características de estudantes que procuram a Univille e como é que eles estão aproveitando as oportunidades oferecidas pela instituição? É uma pergunta bem importante, né, Fernando? Porque eu sou professor na Univille há 28 anos, né, e a gente pode fazer uma reflexão, né? 20 anos é uma geração que passa, né? Então, ao longo desses 28, 30 anos, a gente observa uma mudança social bastante grande. Um dos vetores dessa mudança é a tecnologia da informação, né? Nós hoje estamos conectados através da internet, dos dispositivos móveis, e nenhum setor, né, escapa a isso. Vocês mesmos estão aqui, né? Uma rádio que transmite pela internet. Então, veja, né, esse hibridismo é muito interessante e está ocorrendo em todos os campos do conhecimento, inclusive na educação. Por conta do quê? Também do perfil desse jovem no ensino superior presencial. A maioria dos estudantes que entram na graduação é aquele que é recém-formado do ensino médio. Então, esse desafio se transforma no quê? Em a gente compreender o perfil desse jovem, as expectativas dele, onde um cenário da empregabilidade é bastante diversificado, né? A gente tem uma perspectiva de continuar mantendo aquelas profissões clássicas, né? Mas outras profissões estão surgindo a cada momento, impulsionadas pela tecnologia. Então, o nosso desafio passa por compreender esse perfil do estudante, continuar inovando pedagogicamente, tecnologicamente dentro da instituição, bem como oferecer aos nossos professores a capacitação necessária para que a gente possa continuar sendo relevante no cenário educacional. Temos feito isso ao longo da história da Univille. Nós, em 2026, vamos completar 30 anos como universidade credenciada pelo Ministério da Educação. Lembrando, né, a única universidade com sede aqui na nossa região é a Univille. Temos outras, claro, a UFSC e a UDESC, que são universidades, mas a sede é em Florianópolis. E ao longo já desses quase 30 anos como universidade, nós temos evoluído, né? Ampliado o nosso portfólio de cursos, modernizado os nossos campi unidade, entrado na educação à distância, sempre percebendo as mudanças sociológicas e no perfil desse jovem que procura o ensino superior, e também daqueles que já não são tão jovens assim, mas que procuram, né, seja a graduação, a pós-graduação, para continuar os seus estudos naquele conceito de educação permanente. Professor, depois da pandemia, a gente teve um avanço significativo no modelo EAD. De que forma que isso impactou a Univille no que diz respeito à reestruturação, menos ensino presencial, tem uma alteração até em relação a corpo docente? Como é que se trabalha essa questão em razão do EAD, hein? É importante aqui esclarecer, né, pela legislação brasileira nós temos 2 modalidades educacionais, a presencial e a EAD. E ao longo dos anos houve uma flexibilização. Hoje um curso presencial
ele pode ter até 40% online. E um curso EAD pode ter até 30% presencial, né? Isso é uma legislação válida para todas as instituições. A pandemia, ela trouxe desafios e aprendizagens, né? Então, no primeiro ano da pandemia, em 2020, eu quero destacar que a Univille, ela conseguiu em 15 dias colocar praticamente 85% das suas disciplinas no ar online nos cursos presenciais, né? Isso porque a legislação permitia. Se a gente lembrar, dia 16 de março, o então governador decretou, né, uma suspensão das atividades presenciais nos cursos presenciais, e o Ministério da Educação permitiu que a gente excepcionalmente substituísse aulas presenciais por aulas mediadas por tecnologia, que não se caracteriza exatamente como EAD, né? É usar principalmente webconferência para a gente poder fazer as aulas presenciais. E a Univille, no esforço coletivo das nossas equipes, professores, conseguiu, no dia 30 de março, voltar às atividades, como falei, em mais de 80% das nossas disciplinas. Claro, isso exigiu não apenas uma organização tecnológica, uma organização administrativa, mas também a capacitação dos professores. Alguns deles já vinham sendo capacitados para atuar nos cursos EAD, que a Univille oferece desde 2018. E ao final daquele período de pandemia, né, lembrando, né, em 2020 estava suspensa qualquer atividade presencial, em 2021 já começou a se permitir pelo Ministério da Educação o que a gente chama de modelo híbrido, e em 2022 a gente voltou à presencialidade. Então, nesses 2 anos, 20 e 21, nós intensificamos a discussão dentro da universidade a respeito do uso de tecnologias da informação e comunicação. Então, quando nós retornamos em 2022, alguns dos nossos cursos presenciais também mantiveram algumas disciplinas, algumas atividades online, dentro dos limites que a lei preconiza, né? Então, hoje, o que ocorre? Nós continuamos esse movimento, nós temos um centro de inovação pedagógica que capacita os professores, nós temos uma equipe de tecnologia da informação que sempre está atenta, né, às mudanças tecnológicas, isso no âmbito dos cursos presenciais. E dos cursos EAD, nós temos evoluído, hoje nós temos 15 polos de educação à distância, aqui nos municípios da região, inclusive no sul do Paraná também, para atender um outro público. Então, EAD e presencial, eles coexistem, né? Porque são públicos diferentes, e a Univille, compreendendo a importância de permitir o acesso, a permanência das pessoas à educação superior, mantém as duas modalidades atendendo perfis diferentes de público. Muito bem. Ritor, e agora falando um pouquinho sobre educação / política, né? Como é que a Univille está avaliando o projeto Universidade Gratuita do governo do estado e também a expectativa, né, desse projeto para o meio acadêmico em si? Em janeiro, então, o recém-eleito governador, Jorginho, encaminhou, né, o projeto que havia sido colocado na sua campanha. Então, durante aquele período do primeiro semestre, nós, da Associação Catarinense das Fundações Educacionais, a ACAF, que congrega cerca de 14 instituições de ensino superior comunitárias, como é o caso da Univale, da Unesc, da Unochapecó e também a Univille, mantivemos um diálogo, inicialmente com o governo do estado, procurando, né, influenciar a elaboração dos projetos de lei que tramitaram na Alesc. Então, no momento em que, em julho, os deputados estaduais aprovaram essa legislação, deixou de ser uma política de governo para ser uma política de Estado, é uma política pública muito importante. Ela vem a substituir a antiga legislação que era conhecida como Programa UNEDU, e no caso das comunitárias, então, o programa passou a se denominar Programa Universidade Gratuita e está regido por uma lei aprovada pelos deputados. Durante o trâmite na Alesc, nós também mantivemos diálogo com os deputados, enfim, procurando apontar melhorias no projeto que poderiam ser feitas, até que, no âmbito, claro, político, houve a votação de um texto substitutivo que foi aprovado e, a partir dali, a lei, então, começou a ser operacionalizada. Eu queria destacar, então, primeiro, esse aspecto. É uma política pública importante que
proporciona um aumento gradual de recursos que pode contribuir não apenas ao acesso dos estudantes ao ensino superior, mas à sua permanência. No nosso país, nós ainda temos um grande desafio de como fazer com que mais pessoas sejam incluídas no ensino superior. Por exemplo, na Univille, antes mesmo da universidade gratuita, 60% dos nossos estudantes têm algum tipo de bolsa. Isso mostra assim, a dificuldade realmente de custear os seus estudos. Embora hoje aqui na nossa cidade haja universidades públicas e gratuitas, como é o caso da UFSC, da UDESC, do Instituto Federal de Santa Catarina e do IFC ali em Araquari. Mas as vagas realmente não são suficientes. Então, essa iniciativa é muito importante como política pública para acesso e permanência dos estudantes. E nós da Univille, então, junto, inclusive aqui na cidade, com a Católica e o IELUSC, somos as 3 instituições que aderimos ao programa e estamos no processo de operacionalização. Até o dia 30 vai sair a lista das pessoas que se candidataram este semestre e foram contempladas, e a partir do ano que vem, então, o que vai ocorrer? Editais anuais em que os alunos poderão se inscrever e poderão acessar o benefício, claro, desde que eles cumpram as regras, os critérios que estão na lei, né? Então é uma importante política, inclusive para o nosso modelo catarinense de desenvolvimento. Lembrando, né, Santa Catarina tem um modelo de desenvolvimento econômico, social, eu diria relativamente equilibrado quando comparado com outros estados, também porque lá na década de 60 houve uma interiorização do ensino superior, em especial por meio das instituições comunitárias. Literalmente, cada região acabou criando a sua fundação educacional, aqui em Joinville foi a FURG, né, para que pudesse oferecer ensino superior no município e evitar o quê? A evasão de talentos, né? Porque ainda hoje, né, muitas pessoas que saem do município para estudar, elas não retornam. E naquele momento, lá na década de 60, iniciou um processo, né, de fixação desses talentos por meio da oferta de ensino superior nas próprias regiões. Então, a universidade gratuita ele pode contribuir para fortalecer não só o sistema educacional catarinense, mas eu diria assim, sobretudo o modelo econômico de desenvolvimento do nosso estado. Eu lembro até, professor, que a própria AMPESC, né, fez toda aquela manifestação repudiando, dizendo que a universidade gratuita até fere o artigo 170 da Constituição. E eu lembro de uma nota que a AMPESC até divulgou dizendo o seguinte, né, que violaria o dever do Estado de oferecer igualdade de oportunidades para o acesso ao ensino, privilegiando apenas um grupo de instituições. Enfim, na avaliação do senhor, isso já é uma discussão passada? Temos que avançar sobre isso? Há uma discussão no Tribunal de Contas e há uma discussão no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. No entanto, recentemente foi emitido um parecer, inclusive do Ministério Público de Santa Catarina, se posicionando de que as leis, porque hoje já são leis aprovadas, não são mais projetos, né, elas não são inconstitucionais. Então isso é um elemento importante. Eu queria reiterar que hoje nós temos na legislação educacional a possibilidade de 3 tipos de instituições funcionarem, né? As públicas mantidas pelo Estado, as privadas com fins lucrativos e as comunitárias, né? Então há espaço para todas elas. Nós, as comunitárias, defendemos que o recurso público venha para instituições públicas ou instituições comunitárias, porque em especial as comunitárias, elas são instituições públicas, criadas por lei municipal, todo o patrimônio é público, né? Então todo o patrimônio da Univille é um patrimônio público, não é um patrimônio privado. E, principalmente, são instituições sem fins lucrativos, elas não distribuem lucro, e nós entendemos que o recurso público não pode financiar o lucro, né, a não ser por outros mecanismos, e também o fato de nós, em especial a FURG e algumas das instituições comunitárias, né, eu falo FURG porque é a mantenedora da Univille, né, são filantrópicas, né? O que é a filantropia na educação? Nós oferecemos bolsas ProUni, por exemplo, né? Então, nós defendemos o modelo proposto por entendermos que é recurso público aplicado a instituições públicas, sejam elas estatais ou comunitárias, que não têm fins lucrativos e que a finalidade é devolver à instituição
na forma do serviço educacional, ensino, pesquisa e extensão, aquilo que elas para a qual elas foram criadas lá na década de 60. Mas, como eu falei, a legislação permite, aspas, uma atuação mercadológica, onde instituições privadas com fins lucrativos elas podem atuar, elas têm liberdade para atuar, como hoje já acontece. Para finalizar, professor, sobre a Univille especificamente, o corpo docente existente é suficiente para atender a demanda hoje de alunos? Perfeito. Nós hoje somos cerca de 550 professores. 85% dos professores são mestres e doutores, né? Muitos deles, inclusive, tendo sido qualificados como mestres e doutores através de um programa próprio de qualificação. E esse grupo de professores hoje atua em cerca de 65 cursos de graduação, tanto presenciais quanto à distância. Atua nos nossos 8 programas de estrito senso, são 8 mestrados e 4 doutorados que funcionam aqui na cidade e desenvolvem atividades de pesquisa e de extensão. Então é um corpo docente, sim, suficiente e capacitado, qualificado para atuar naquilo que compõe uma universidade, porque eu também sempre reitero, né, para as pessoas. No Brasil nós temos 3 tipos de instituições: a faculdade, o centro universitário e a universidade. A universidade é a estrutura mais completa de ensino superior que é prevista na legislação brasileira. E das 2.000 instituições de ensino que existem no Brasil, 200 são universidades. E a Univille é uma dessas 200. Né? Então, é um patrimônio joinvilense da região e o nosso corpo docente está sempre imbuído, né, de trabalhar pelo desenvolvimento aqui de nosso norte catarinense. Muito bem. Professor reitor da Univille, Alexandre Sidral, o nosso muito obrigado, parabéns, né? E sucesso nesses próximos 4 anos. Obrigado, Fernando, obrigado, Marquinhos, obrigado a vocês pela oportunidade de falar da Univille, porque eu sempre falo, a Univille é nossa, a Univille é do norte catarinense, a Univille é joinvilense. Obrigado, hein?